Olá, alunos, sejam todos bem-vindos a mais uma aula de informática para o concurso da Câmara Municipal de Goiânia 2018. Nessa aula nós vamos continuar resolvendo questões, então acompanha comigo a leitura de mais essa questão. A questão diz o seguinte: no programa computacional Excel, que faz parte do pacote Microsoft Office, para a soma de números em um intervalo de células, pode ser usada a combinação de duas teclas, a saber, letra A, Alt e igual, letra B, Ctrl e C, letra C, Alt e F8 e a letra D, Ctrl e F8. E aí, pessoal, qual dessas sequências de teclas de atalho serve para a soma de números em um intervalo de células, como bem descreve a questão dentro do Excel? Então vamos acompanhar passo a passo. Eu vou abrir aqui a minha planilha do Excel e a primeira coisa que nós vamos fazer é colocar alguns valores aqui na coluna A. Vamos colocar aqui o valor 6, o valor 8 e o valor 10, ok? Agora eu vou primeiro selecionar estas três células com o valor 6, 8 e 10. E aí eu pergunto, qual é a tecla de atalho para realizar essa operação? O interessante é que o próprio Excel diz que tecla de atalho é essa. Quando nós clicamos aqui na guia página inicial e nós observamos aqui um grupo chamado edição, tem um botão chamado soma ou autossoma, e ali está descrita a tecla de atalho. Observa o que o Excel diz, ó, soma, Alt mais igual, quer dizer, Alt e a tecla igual, pressionadas no teclado, é a mesma coisa do que clicar nesse botão chamado soma ou autossoma, que ele vai fazer automaticamente a soma dos valores dessas células selecionadas dentro desse intervalo que vai aqui da célula A1 até A3. Vamos testar isso na prática? Então vamos fazer aqui, ó, no meu teclado, Alt igual, vou pressionar agora, Alt igual. Apareceu 24 ali, como sendo exatamente o resultado da soma de 6, 8 e 10, que eram as células selecionadas. Percebe que eu posso fazer isso com o Alt igual, como eu fiz de novo ali para mostrar, ou, voltando de novo aqui, eu posso clicar no próprio botão chamado soma ou autossoma aqui da guia página inicial, que nós clicamos e também aparece o resultado 24 da soma, ou ainda, se o usuário desejar, clicando aqui na guia fórmulas do Excel, percebe, aqui na guia fórmulas também aparece o botão autossoma, tá ali a mesma tecla de atalho indicada, Alt mais igual, e aí eu clico no botão autossoma, apareceu o 24, ou, como eu disse, pressiona Alt mais igual no teclado, que ele vai fazer essa funcionalidade. Observa, Alt igual agora, apareceu o resultado 24. Uma outra dica importante, aproveitando que nós estamos falando disso, se por acaso o usuário não selecionar primeiro o intervalo de células, como agora, eu apenas selecionei uma célula só a célula A4. Eu não selecionei um intervalo como antes, que tinha A1, A2 e A3. Eu simplesmente selecionei uma célula chamada A4. Se existirem valores nesta coluna acima da célula selecionada e eu pressiono o Alt igual ou pressiono ou clico no botão autossoma, ele vai primeiro apresentar uma sugestão de função soma. Quer ver? Eu vou pressionar Alt igual no teclado. Percebe que apareceu primeiro uma sugestão de função soma, sugerindo somar os valores da célula desse intervalo. Igual soma, abre parênteses, A1, dois pontos, A3, significa a sugestão de somar da célula A1 até A3. E aí eu pressiono o Enter, depois que ele apresenta a sugestão, e ele mostra o resultado, tá lá 24 como resultado desta fórmula, certo? Uma outra maneira é o usuário nem precisar usar o Alt igual para ver a soma. Quando a gente seleciona um intervalo de células, sem nem mesmo clicar no botão autossoma, ou sem nem mesmo pressionar Alt igual, aqui na barra de status, nessa parte inferior do Excel, aparece também o resultado aqui da soma, observa, 24. Quer ver? Ó, sem nada selecionado não aparece, aqui embaixo nada, mas quando eu seleciono essas três células, aqui embaixo aparece soma, 2,24. Quer dizer, o resultado da soma das células pode aparecer na barra de status, nessa barra mais inferior aqui da janela, mesmo sem usar o botão autossoma como a gente fez. E a outra maneira é construir essa função de maneira manual. Eu poderia digitar aqui direto na célula, ó, sem pressionar botão nenhum ou tecla de atalho, eu digito igual, soma, abre parênteses, A1, dois pontos, A3, fecha parênteses. E aí pressiono o Enter e ele mostra o resultado. Então a gente também pode digitar manualmente a função soma para que ele realize a soma dos valores daquele intervalo desejado. Bem, mas como a questão tinha pedido tecla de atalho, né? A resposta aqui, acabamos de ver, sem dúvida nenhuma, Alt e igual. Alt mais a tecla igual é a tecla de atalho para realizar a soma dos valores que estão em um determinado intervalo. Certo, pessoal? Questão interessante aí falando sobre a tecla de atalho da função soma.
E se gostou do nosso vídeo, não esquece, marca um gostei e também se inscreve aqui no nosso canal. Eu espero vocês na próxima aula. Grande abraço e bons estudos!